Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao terceiro episódio da primeira temporada do Backstage. Você já ouviu falar de anjos e demônios? Já ouviu falar sobre Lúcifer e Satanás? Dois nomes para o mesmo indivíduo. Já ouviu falar sobre uma batalha que aconteceu no céu e foi transferida para o nosso planeta? Se você já ouviu falar, irá aprender ainda mais sobre os bastidores deste grande conflito que iniciou no céu e foi transferido para a Terra. Se você nunca ouviu falar, agora é a oportunidade de você aprender mais uma verdade sobre os bastidores do maior conflito de todos os séculos. Seja bem-vindo ao terceiro episódio do Backstage. Estamos de volta à nossa jornada extraordinária de descobertas profundas, intensas, importantíssimas sobre o desenrolar do que ocorre nos bastidores do grande conflito entre o bem e o mal. O maior conflito de todos os tempos. É um conflito, amigo, que você também precisa tomar uma decisão. De que lado você vai estar no palco deste conflito que está acontecendo aqui no nosso planeta? Mas como que esse conflito começou? Onde ele se originou? E como que ele chegou até nós? Hoje, no terceiro episódio, nós vamos falar sobre o grande conflito parte 1. Como tudo começou, a origem desse conflito cósmico e como que ele foi transferido para o nosso planeta. Como é que nós estamos encarando isso e temos que encarar esse desafio de escolher de que lado nós estaremos. Para o estudo dessa noite, eu convido você a pegar sua Bíblia. Pegue sua Bíblia aí, se lhe for possível, para acompanharmos os textos da Palavra de Deus, que vai nos dar base e compreensão a respeito deste assunto. Para estudarmos a Palavra do Senhor, precisamos pedir também a orientação de Deus, através da oração, para que o Espírito Santo possa nos instruir a todo o conteúdo que se tornará relevante e impactante na nossa vida. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, porque mais uma vez, em mais um episódio desta jornada especial, nós estamos reunidos de maneira virtual, mas abençoados na nossa vida real. E te pedimos, ó Deus Espírito Santo, ilumina nossa mente para que venhamos a compreender as verdades apresentadas em Tua Palavra, o mapa que conduz ao céu. Queremos estudar o mapa, queremos entender, compreender o mapa, mas também queremos receber poder para viver o que o mapa nos orienta. Te pedimos essas bênçãos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Pegou sua Bíblia aí, amigo? Então se prepare para um grande estudo da Palavra de Deus sobre a primeira parte deste conflito cósmico entre o bem e o mal. Querido, este conflito ele começa no céu. Você, sem sombras de dúvidas, já ouviu falar sobre Lúcifer, já ouviu falar sobre Satanás e sabe que ambos os nomes dizem respeito ao mesmo indivíduo, um anjo, na sua primeira fase, um anjo celestial que estava a serviço de Deus. Portanto, seu nome, Lúcifer. Mas na segunda fase, depois de ser expulso dos céus, depois de se rebelar contra Deus, então ele passa a ser identificado como Satanás. A Bíblia coloca outras identificações, como o dragão, o enganador, a antiga serpente e por aí vai. Então nós temos dois nomes para o mesmo indivíduo contando fases diferentes de sua existência. Antes, quando estava com Deus, e depois que ele foi expulso da presença de Deus. Este anjo, amigo, era nada mais, nada menos que um querubim cobridor. Ele tinha uma proeminência diante dos anjos, uma autoridade que não se comparava aos demais anjos. Mas tudo aquilo ali deveria ser para a honra e glória de Deus. Tudo que Deus nos concede como talentos, habilidades e dons deve ser colocados à disposição de Deus para a honra e glória dele, não para a nossa honra e glória. O grande problema de Lúcifer, um anjo de luz, foi querer se colocar no lugar do próprio Deus. Está acima das estrelas, acima dos anjos, ocupar um lugar que Deus não concedeu. Ele queria atrair para si atenção,
respeito e uma autoridade que não foi lhe designada pelo Criador. O ser humano hoje é assim. Dificilmente nós estamos satisfeitos com o que temos, com o que possuímos e queremos sempre mais. Sempre pensamos que precisamos de mais, que necessitamos de mais e que deveríamos ter mais. E por isso, podemos cair no mesmo erro que levou aquele anjo de luz a se tornar um anjo das trevas. Eu convido agora você a pegar a palavra de Deus e abrir no primeiro texto deste episódio. Isaías capítulo 14, nós vamos ler dos versos 12 a 15. Então, amigo, pegue a sua Bíblia, abra aí no livro do profeta Isaías, porque nós vamos ler um texto, um relato da palavra de Deus, que apresenta o motivo que levou um anjo de luz se tornar um anjo das trevas. E o pior, se tornar um inimigo de Deus e um inimigo do povo de Deus, dos filhos de Deus. Se tornar o perseguidor, o destruidor, o enganador, diabo, Satanás. Por que alguém perfeito, habitando em um lugar perfeito, pode então escolher sair deste lugar, abandonar a presença de Deus por causa de status, de poder e de algo terrivelmente maligno, que é o orgulho. Vamos ler? Isaías capítulo 14, dos versos 12 ao verso 15. A palavra de Deus diz o seguinte: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Amigo, o orgulho foi uma pedra de tropeço na vida de Lúcifer. Alguém que era honrado, alguém que de fato ocupava um lugar proeminente diante dos anjos, alguém que tinha uma responsabilidade, uma missão extraordinária por parte de Deus. Alguém que tinha um contato com Deus de forma especial quando se comparado aos demais anjos. Mas aquilo não foi suficiente, Satanás permitiu devido à sua liberdade, e liberdade é quando a gente tem a oportunidade de escolha. É quando a gente tem a alternativa. A gente pode decidir se vai continuar no caminho do bem ou se vai optar por caminhar e trilhar o caminho do mal. Você é livre. Isso é o livre-arbítrio. Os anjos também têm livre-arbítrio, mas eles não souberam lidar, pelo menos uma parte deles. Lúcifer não soube lidar com o livre-arbítrio. Embora honrado e exaltado no contexto dos anjos, ele quis mais. Ele queria ser mais do que foi criado para ser. Ele queria atingir níveis superiores que não era destinado a ele. E isso tudo por causa do orgulho, porque o orgulho faz isso. Faz a gente pensar que a gente precisa de mais, que a gente merece mais. E amigo, eu não entro aqui na questão da meritocracia no que diz respeito à ação e reação. Se você procura e faz o bem para a sua vida, você vai colher também o bem futuramente. Se você estuda, então você vai ter mais possibilidades. Se você corre atrás, você vai também ter mais oportunidades. Não se trata disso. Deus quer abençoar a sua vida. O desenvolvimento e a prosperidade não é maldição. Ela pode se tornar maldição se a gente não souber utilizar. É como eu falei no início. Tudo que a gente tem, tudo que a gente recebe, como dons, talentos, recursos, tempo, saúde, habilidades, deve ser tudo para a honra e glória de Deus. O problema é quando eu quero utilizar essas coisas para minha honra, para minha glória e para satisfazer única e exclusivamente a minha vontade. O que eu acho, o que eu penso se torna então o norteador das minhas decisões. Mas o assim diz o Senhor fica para trás. O assim diz o Senhor, a orientação divina, a palavra de Deus, os mandamentos do Senhor, a gente passa a quebrá-los. O texto bíblico coloca então o orgulho como sendo o pecado que se originou no coração de Lúcifer e o levou a guerrear, a se rebelar contra Deus. E ele foi disseminando isso. Hoje a humanidade está infectada pelo orgulho.
O orgulho leva casais a desavenças. O orgulho leva amizades a se deteriorar. O orgulho faz com que nações entrem em guerras, entrem em batalhas. O orgulho faz com que o nosso planeta entre em colapso. O orgulho que nasceu no coração de Lúcifer, ele foi transferido para o coração do homem. E, infelizmente, as nossas ações são banhadas pelo orgulho. A nossa natureza está doentia. A gente foi infectados por um vírus mortal chamado pecado. Pegue sua Bíblia mais uma vez e nós vamos ler aqui mais um relato que diz respeito à origem desse conflito no céu e a consequência que ele teve para Lúcifer e todos os anjos que concordaram com a rebelião de Lúcifer. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse agora. Apocalipse capítulo 12, nós vamos ler dos versos 7 ao verso 9. O último livro da Bíblia. Abra em Apocalipse capítulo 12. Pegue sua Bíblia e acompanhe a leitura, faça as marcações necessárias, anote as suas perguntas, passe para, de repente você está recebendo estudo bíblico com alguns dos jovens aí do projeto Backstage, ou você pode solicitar também esse estudo bíblico, escrevendo aí nos comentários, eu quero receber um estudo bíblico, e a nossa equipe vai entrar em contato com você e vai ajudá-lo e vai enviar para você um guia de estudos bíblicos gratuitos, é um guia digital e você vai poder responder na sua própria casa e tirar também as suas dúvidas com os nossos instrutores bíblicos digitais, tá bom? Apocalipse capítulo 12, nós vamos ler do verso 7 ao verso 9. A palavra de Deus diz o seguinte: houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Percebe que a Bíblia aqui descreve um conflito cósmico entre Miguel e os seus anjos contra Satanás e os seus anjos. O que é curioso é a gente perceber que Miguel, que significa aquele que é como Deus, é um nome, um título de guerra do próprio Cristo. Isso mesmo. Cristo, aquele que se fez homem e habitou entre nós, também se revelou aos anjos como Miguel, o líder da hoste angelical. Miguel, Cristo e seus anjos guerrearam contra Satanás. E os anjos que aceitaram a rebelião de Satanás. Satanás levantava a bandeira de que era impossível obedecer a Deus. Satanás começou a disseminar entre os anjos que o governo de Deus não era justo, era injusto. Que ninguém poderia cumprir ou obedecer os preceitos divinos. E que aquelas regras colocadas por Deus, os mandamentos instituídos e estabelecidos por Deus, eram uma prisão. Não é assim que o ser humano se sente hoje? Não é assim que o ser humano se sente quando se identifica com a palavra de Deus e percebe, ao estudar a palavra de Deus, percebe que existem mandamentos, regras, preceitos, ordenanças, orientações. E o ser humano começa a pensar que tudo isso aqui é para aprisionar a vida dele, colocar limites. E aí muitos acabam indo pelo caminho da falsa liberdade, porque a falsa liberdade ensina que não deve haver regras a serem seguidas. Você faz as suas próprias regras, se é que tem que existir alguma. Você vive a vida do jeito que você quiser, como você bem entender, faz o que te vier à cabeça para fazer. Será mesmo que isso é liberdade? Será que esse tipo de liberdade pode lhe trazer segurança, paz, conforto? Será que isso de fato é alegria real? E o pior de tudo, qual será o fim de uma liberdade dessa? Uma liberdade que quebra princípios da palavra de Deus. Uma liberdade que tira Deus de cena e coloca o ser humano. E o trono do coração, então, não é mais ocupado por Deus. Mas o trono do nosso coração passa a ser ocupado pelo nosso orgulho, pela nossa inclinação pecaminosa, pela a nossa natureza pecaminosa. E o que é que você acha que vai acontecer se estamos sendo dominados pelo que a gente pensa, pelo que a gente acha? Se os nossos passos estão sendo dirigidos pelas nossas inclinações pecaminosas, amigo?
O caminho pode até parecer bonito, ele pode até ser largo, ter coisas que chamam a nossa atenção, mas o fim é desastroso. Sabe por quê? Porque nós não temos poder para nos salvar. Nós não temos como salvar a nós mesmos. Humanamente falando, nós não temos esperança. E por que então conduzir a nossa vida com falta de esperança? E por que continuar em um caminho que nos levará, com certeza, à destruição? A palavra de Deus disse que chegou um momento que Lúcifer não poderia permanecer mais no céu. Foi dado um tempo de misericórdia, foi dado oportunidades para que ele se arrependesse e voltasse atrás, mas o orgulho só amadureceu no coração dele, só cresceu e ele alimentou esse sentimento e contagiou uma boa parte dos anjos. Teve um momento que Deus teve que agir e então teve que expulsar Satanás. Não se achou mais lugar no céu, diz a Bíblia, e o dragão e os seus anjos, Satanás e seus anjos, o diabo e os seus anjos foram expulsos do céu. Amigos, se eles foram expulsos do céu, surge agora uma pergunta. Não podendo mais estar no céu, no trono de Deus, ali na presença de Deus, com os santos anjos, onde foi que Satanás foi parar? E a parte dos anjos também que foram expulsos do céu, para onde eles foram? Ontem nós estudamos algo interessante sobre o universo, sobre a origem do universo, Deus. E agora nós vamos reforçar o entendimento a respeito do que aconteceu neste céu, no universo, onde está agora Satanás e os anjos que foram expulsos com Satanás do céu. Mais uma vez, pegue sua Bíblia e agora no mesmo capítulo lá de Apocalipse, capítulo 12, verso 12 agora, nós vamos ler mais uma passagem que relata o desenrolar deste conflito e diz também para onde Satanás e os anjos foram parar. Apocalipse capítulo 12, verso 12 diz o seguinte, palavra do Senhor. Por isso festejai, ó céus, e vós o que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Você prestou atenção nesse texto? Esse texto foi um texto que a gente mencionou no estudo passado. A palavra do Senhor diz que ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Uma vez expulso do céu, uma vez separado da presença de Deus, junto com os demais anjos que foram na conversa de Satanás, eles acharam morada aqui no nosso planeta. Por isso que a Bíblia diz, ai daqueles que habitam na terra e no mar, pois o diabo está aí. O diabo desceu até vós. E amigo, a Bíblia diz que ele está irado, com muita raiva. E diz uma informação interessantíssima, a Bíblia relata que ele sabe que tem pouco tempo, porque no final de tudo ele vai ser destruído. E é por ter pouco tempo que Satanás vai intensificar os seus enganos. É por isso, amigo, que eu desafio você a ficar com a gente nessa jornada. Continue conosco. Acompanhe cada episódio, porque a cada novo episódio, uma nova verdade será estudada, será revelado o que está acontecendo nos bastidores deste grande conflito, que começou no céu, como a gente está estudando hoje, mas ele foi transferido, como a gente acabou de ver, para a Terra. Ontem nós falamos sobre a existência de vida inteligente em outros lugares do vasto universo. Embora não tenhamos tantos versos, tantas passagens falando sobre esse assunto, nós temos base suficiente na Bíblia para acreditarmos que nós não estamos sozinhos aqui. Além de nós, seres humanos, e dos anjos dos céus, e dos anjos também a serviço de Satanás, existe sim vida inteligente em outros lugares deste vasto universo. Só tem um detalhe aqui, um terrível detalhe quando se diz respeito ao nosso planeta e a nós, seres humanos, que habitamos neste planeta, o planeta Terra. A Bíblia Sagrada relata que Satanás e seus anjos veio parar aqui. E eles se estabeleceram aqui. Mas se existem outros mundos, né? Por que ele então não foi parar nesses outros mundos? Por que ele não se estabeleceu nesses outros mundos ao invés de vir para cá? E se eu disser para você que ele até tentou se estabelecer em outros mundos.
Mas infelizmente, de acordo com a história e o relato bíblico, somente aqui ele encontrou morada, permissão para ficar. E por que isso? A Bíblia vai dizer o porquê. E o melhor, a Bíblia vai dizer como. E ao estudarmos o como, nós seremos desafiados a nos protegermos, a seguirmos as orientações da palavra de Deus, para que nós não possamos dar entrada e morada de Satanás na nossa vida. Ele está no nosso planeta, mas ele não precisa habitar na sua vida. Satanás habita aqui na terra, mas ele não precisa habitar no seu lar, no seu coração. E você precisa aprender com a mensagem bíblica, colocar em prática na vida para ser protegido por Deus. Olha que texto extraordinário. Ellen White, uma educadora norte-americana da Igreja Adventista do Sétimo Dia, enquanto viva, foi inspirada por Deus, recebeu visões e foi colocada então em palavras uma dessas visões. Olha o que está escrito no livro Primeiros Escritos, página 39 e 40. Acompanhe a leitura comigo. O Senhor me proporcionou uma vista de outros mundos. Foram-me dadas asas e um anjo me acompanhou da cidade a um lugar fulgurante e glorioso. A relva era de um verde vivo e os pássaros gorjeavam ali cânticos suaves. Os habitantes do lugar eram de todas as estaturas, nobres, majestosos e formosos. Ostentavam a expressa imagem de Jesus e seu semblante irradiava santa alegria, que era uma expressão da liberdade e felicidade do lugar. Perguntei a um deles por que eram muito mais formosos do que os da terra. O texto continua. A resposta foi: vivemos em estrita obediência aos mandamentos de Deus e não caímos em desobediência, como os habitantes da terra. Vi então duas árvores. Uma se assemelhava muito à árvore da vida, existente na cidade. O fruto de ambas tinha belo aspecto, mas o de uma delas não era permitido comer. Tinham a faculdade de comer de ambas, mas era-lhes vedado comer de uma. Então, meu anjo assistente me disse: ninguém aqui provou da árvore proibida. Se, porém, comessem, cairiam. Você percebe a essência da história? O teor deste conteúdo? A visão que Ellen White teve? Ela foi convidada em visão para ir a outros mundos, e ela percebeu que um desses mundos parece que tinha uma história, um fundo histórico igual ao nosso, né? Existia uma árvore, existia um fruto, existia a possibilidade de desobediência, ou seja, o livre-arbítrio concedido também aos demais habitantes do universo. Mas ficou claro que eles não desobedeceram a palavra de Deus, a ordem de Deus, o mandamento de Deus, de não se aproximar daquela árvore, de não tocar naquele fruto, de não comer do fruto proibido. E por terem seguido a orientação divina, Satanás não teve como se estabelecer em seu planeta, em seu mundo. Mas a palavra de Deus conta que do nosso planeta foi diferente. Embora tivéssemos as mesmas possibilidades e alternativas, embora Deus também desse instruções claras e objetivas do que a gente poderia e não poderia fazer, do que os nossos primeiros pais, Adão e Eva, poderiam ou não, deveriam ou não, infelizmente. O desenrolar da história aqui foi diferente. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 2, nós vamos ler 2 versos. Lá no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 2, versos 16 e 17. Gênesis 2, verso 16 e 17. Pegue sua Bíblia, acompanhe a leitura. Você vai se encantar com a história bíblica, ao mesmo tempo que vai ver os perigos e desafios da caminhada cristã. A palavra do Senhor diz o seguinte, Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A palavra do Senhor relata aqui no livro de Gênesis, a criação de tudo, né? A gente tocou sobre esse assunto ontem, a gente falou um pouquinho sobre o assunto ontem. A semana da criação, onde Deus, durante 6 dias, prepara a terra para a existência da vida, para receber ali o casal, Adão e Eva, os seres humanos. E no 7º dia ele descansa, que será também um assunto mais adiante, esse dia do descanso.
Mas o curioso é que a Bíblia relata que, além de criar um planeta perfeito, um universo perfeito, o Senhor Deus planta um jardim no Éden. E esse jardim é belíssimo, porque imagine um Deus que pode plantar qualquer tipo de árvore frondosa, planta, flores, qualquer tipo de espessura de pétalas, de aroma, de sabor dos frutos. Um Deus delicado, amoroso, misericordioso, um Deus detalhista. Então ele planta um jardim no Éden e, como se não bastasse, no meio deste jardim ele planta a árvore da vida. E a árvore da vida tinha algo interessante, ela dava frutos e esses frutos deveriam ser comidos ali por Adão e Eva, porque toda vez que comessem, eles teriam a vida perpetuada. Interessantíssimo, a árvore da vida. Um pouco ali distante daquela árvore, existia uma outra árvore. A árvore do conhecimento do bem e do mal. E foi estabelecida uma regra. Foi dito a Adão e a Eva que eles poderiam comer de qualquer fruta, de qualquer árvore, de todo o jardim, exceto uma. Eles não poderiam se aproximar, eles não poderiam tocar, eles não poderiam comer do fruto, da árvore, do conhecimento do bem e do mal. Ali era a prova, o teste de amor. A gente só sabe se de fato é fiel se houver um teste para isso. Se a nossa fidelidade for provada, se o nosso amor for colocado em prova e aprovado, e aí sim saberemos se de fato amamos ou não a Deus. Dizer da boca para fora é uma coisa, colocar na prática é totalmente diferente. Você pode dizer que acredita em Deus, que ama Jesus, que quer morar com Jesus, mas se um dia Jesus solicitar que você faça alguma coisa, e se um dia Jesus te pedir algo, e você disser não, eu me pergunto, que amor é esse? Um amor limitado? Um amor interesseiro? Um amor que só funciona por barganhas? Se ele me der algo, eu faço algo? E se ele não me der? E se ele não fizer? Deixarei de amá-lo? Deixarei de obedecê-lo? De segui-lo? De acreditar nele? De ser fiel a ele? A palavra do Senhor deixou bem claro aqui que o casal foi colocado em prova. E eles só precisavam ser fiéis. Se eles fossem fiéis, eles nunca mais seriam provados. O amor seria, de uma vez por todas, confirmado, a fidelidade seria confirmada. E eles estariam livres das tentações de Satanás, como os outros mundos ficaram livres. Mas, infelizmente, a Bíblia conta que aquele casal edênico, Adão e Eva, mesmo instruídos, mesmo orientados, eles tomaram a decisão errada. Amigo, você está sendo instruído hoje na palavra de Deus. Você deve também ter um conhecimento bem amplo da palavra de Deus ou está se esforçando para conhecer. Que bom, Deus seja louvado por isso. Busque cada dia mais conhecer o Senhor e Deus vai se revelar para você. Mas, querido, será que aquilo que você conhece, aquilo que você já sabe, aquilo que você já entendeu, você já está colocando em prática? Você está vivendo a vontade de Deus para a sua vida? Você conhece ao menos a vontade de Deus para a sua vida? Ou vai viver toda a sua vida sem saber o que Deus espera de você? Sem conhecer verdadeiramente a Jesus. Pegue novamente sua Bíblia aí. Nós vamos ver agora o relato de como se deu a desobediência de Adão e Eva. Está no livro de Gênesis, no capítulo 3, nós vamos ler do verso 1 até o verso 6. Gênesis, capítulo 3, verso 1 até o verso 6. O texto bíblico diz o seguinte: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido, e ele comeu. Eis o relato aqui, amigo, da queda dos nossos primeiros pais. Da desobediência que aquele casal que recebia a visita do próprio Deus, recebia a visita de anjos para instruí-los no caminho da verdade, orientá-los sobre o perigo iminente.
Mesmo com tudo isso, Adão e Eva preferiram acreditar em uma serpente. Eva acreditou em um animal que estava falando. A nenhum dos animais ali no Éden foi dado o dom da fala, apenas Adão e Eva foi concedido o dom de falar. Mas ela preferiu acreditar em quem ela não conhecia, em quem nada fez por ela, em quem não a amava, em quem não cuidou dela, do que acreditar no Deus verdadeiro. Nós somos assim. Muitas vezes, amigos, somos levados a acreditar em outras pessoas, em amigos, em outras filosofias, em situações mais diversas possíveis e deixamos de acreditar na palavra de Deus, no assim diz o Senhor. E muitos são os motivos. Infelizmente, Eva foi dando alguns passos errados. Ela se afastou do marido quando não deveria, ali dentro do contexto de Gênesis. Ela se aproximou de onde não deveria, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ela falou com quem não deveria, ela se colocou à disposição da tentação. Ela foi tentada, ela foi enganada e ela caiu no engano. E por fim, ela comeu do fruto. Ela levou o fruto para o seu marido e Adão também comeu do fruto. E ambos pecaram, ambos quebraram a lei de Deus, ambos desobedeceram a ordem do Senhor. Infelizmente, Adão e Eva não souberam lidar com a liberdade, o livre-arbítrio, e eles decidiram trair a Deus, negar a Deus, quebrar sua ordem, o seu mandamento. Eles foram provados, mas eles não foram aprovados. Infelizmente, como consequência da desobediência, eles foram expulsos do Éden. Mas talvez você se pergunte, por que um Deus de amor e misericórdia expulsou seus próprios filhos de casa? Como que pode isso? Se hoje um pai, ao expulsar um filho de casa, ele é visto como sendo um ditador, um terrível pai. Como é que Deus então fez isso? Você deve lembrar que a gente falou aqui que a Bíblia relatou sobre a existência da árvore da vida. Aquela árvore dava os frutos e se Adão e Eva comessem daqueles frutos, a vida seria perpetuada. Sabe por que Adão e Eva tiveram que ser expulsos do Éden? Um dos motivos é porque se Deus permitisse que Adão e Eva permanecessem no Éden, não seria apenas a vida de Adão e Eva que seria perpetuada, mas o pecado também seria eterno. Você já parou para pensar como seria o câncer se ele fosse eterno? Tumores eternos, dor eterna, sofrimento eterno, depressão eterna, solidão eterna. E todos os desafios que nós vivemos aqui, todas as mazelas de um mundo caído em pecado, se tudo isso fosse eterno, se tudo isso não tivesse fim, ter Deus expulsado Adão e Eva também foi um ato de misericórdia. Mas ele não fez isso com alegria, ele fez com dor no coração. Mas ele não enviou aquele casal para agora peregrinarem na terra como exilados, sozinhos. Eles não foram sozinhos. Eles se tornaram escravos do pecado, é verdade. Porque quem peca se torna escravo do pecado. Mas Deus tinha um plano. No conflito entre o bem e o mal, Deus já tinha um plano de resgate. Um plano de fuga, uma solução. A palavra do Senhor mostra o quão perigoso é cairmos em pecado. A palavra do Senhor nos alerta o quão maligno é o vírus do pecado. Mais uma vez, pegue a sua Bíblia aí. Abra em Romanos, agora no capítulo 5, verso 12. Romanos, capítulo 5, verso 12. Pegue sua Bíblia e acompanhe a leitura deste texto aqui. Romanos 5, verso 12 diz o seguinte: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Você conseguiu compreender o texto? Por causa do pecado de um. E esse um é colocado como Adão. O pecado entrou no mundo. Infelizmente, a desobediência de Adão e Eva abriram a porta para o pecado. E pecado é a transgressão da lei. Pecado é o afastamento do homem de Deus. Pecado é tudo aquilo que lhe afasta da presença de Deus. E se nós estamos afastados da presença de Deus, nós estamos afastados da vida, da eternidade, da paz, da esperança. Longe de Cristo, só há dor, solidão, sofrimento e morte. Você pode até pensar que é divertido ficar longe de Cristo.
Você pode até pensar que está aproveitando a sua vida, mas se você for sincero com você mesmo, fechar os olhos e pensar em tudo que você já fez até hoje, nada, absolutamente nada, nada se compara com o que Deus tem reservado para mim e para você. A palavra de Deus diz que esse pecado, ele não veio sozinho, ele veio acompanhado com a morte, e esta morte passou a todos os seres humanos, porque todos pecaram. Em Romanos, neste mesmo livro, no capítulo seguinte, capítulo 6, agora o verso 23, acompanha a leitura, ainda falando sobre a consequência, a magnitude do poder maligno deste pecado. Perceba, Romanos capítulo 6, verso 23 diz o seguinte: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O salário do pecado é a morte. A Bíblia nos diz em Romanos capítulo 5 que o pecado entrou no mundo, com o pecado entrou a morte passou para todos os seres humanos porque todos pecaram. Não há nenhum justo sequer, amigo, aqui na face da terra. Eu sou pecador e você é pecador. E como pecadores, só tem uma coisa que a gente merece: a morte. E a Bíblia reforça essa ideia aí no texto que a gente acabou de ler, Romanos 6, 23, está aqui, ó. Porque o salário do pecado é a morte. Amigo, você merece morrer, e esta morte é morte eterna. Mas ainda bem que o texto não termina aí, né? O texto continua dizendo: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O texto já começa a abrir uma esperança diante dos nossos olhos. Ele diz que existe esperança em Jesus. Mas por que existe esperança em Jesus? Lembra que Jesus um dia disse: eu sou o caminho, a verdade e o quê? Consegue completar aí? Termina aí, escreve aí. E a vida. Em Jesus existe a vida. Em Jesus você pode viver. Em Jesus você pode de novo ter acesso à vida eterna. Em Jesus você pode ter paz, esperança. Amigo, Jesus é a sua única esperança de salvação. A palavra do Senhor deixou claro para nós que o pecado ele é mortal. Ele deixa consequências extraordinárias, terríveis, profundas e eternas. A destruição eterna. Mas agora nós vamos ler um texto que reforça a ideia final de Romanos 6, 23, que diz: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Eu convido você agora a abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de João. Abra sua Bíblia em João, capítulo 3, verso 16. É um texto muito conhecido do Evangelho de João, muito conhecido no mundo cristão. João, capítulo 3, verso 16. Olha que texto extraordinário. A palavra de Deus diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe, amigo, esse texto nos dá uma esperança na pessoa de Jesus Cristo. O amor de Deus foi tão grande, o amor de Deus foi tão intenso, profundo, largo, inexplicável, que ele se colocou e que ele chegou ao ponto de dar a vida do seu próprio Filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê, que crê em Jesus, não morra, mas possa ter de novo o direito à vida eterna. Foi a vida eterna que Jesus sonhou para mim e para você. Não foi a escravidão no pecado, mas foi a libertação do pecado que ficou apresentado ali na vida e ministério de Jesus Cristo. Jesus foi enviado para um propósito muito específico, libertar você da escravidão do pecado. Jesus foi enviado para ser a sua esperança, amigo. E você só pode ter novamente direito à vida eterna se você aceitar Jesus como seu salvador pessoal. O grande conflito que começou no céu, ele foi transferido para a terra. Ele ainda não acabou. Você ainda pode escolher de que lado você vai estar. Você ainda pode escolher, amigo, se você vai estar do lado dos perdedores, do lado do mal, do inimigo de Deus, ou do lado dos vencedores, do lado do bem, do lado de Jesus. Hoje, se você aceitar Jesus como seu Salvador, você será liberto do pecado. Liberto das consequências malignas e eternas do pecado, que é a morte. A gente ainda não está liberto deste planeta que está mergulhado em pecado. Nós ainda passaremos por aflições, desafios, tribulações, turbulências na vida.
mas nós não seremos mais escravos do pecado. É o seu desejo, querido, entregar sua vida a Jesus? É o seu desejo estar do lado dos vencedores, do lado do bem, do lado de Jesus nesse grande conflito? Se esse for o seu desejo, compartilha com a gente a tua decisão aí, escreve nos comentários. Sim, pastor, meu desejo é estar do lado dos vencedores. Sim, pastor, meu desejo é estar do lado de Jesus. E neste conflito entre o bem e o mal, neste conflito cósmico entre o bem e o mal, eu quero estar do lado de Jesus. Você também quer estar? Então diz aí sim, eu também quero estar do lado de Jesus. Se esse é o teu desejo, eu convido então, amigo, você a fechar seus olhos e a gente contar isso para Jesus agora, em oração. Vamos lá? Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, hoje nós aprendemos que um conflito cósmico entre o bem e o mal começou no coração de Lúcifer. Se expandiu a outros anjos, ao ponto deles terem que ser expulsos do céu, e eles foram expulsos do céu. Satanás, então, tentou se abrigar em alguns mundos, mas sem sucesso, porque esses habitantes desses mundos foram fiéis às tuas ordens. Infelizmente, com o nosso planeta foi diferente. Adão e Eva deram ouvidos ao engano de Satanás, que se utilizou ali de uma serpente para falar com Eva. Eles quebraram a tua lei. Eles duvidaram do Senhor, eles se afastaram do Senhor e por isso eles caíram em pecado. E agora, Senhor Deus, esse vírus do pecado contagiou todos os seres humanos. Todos nós nascemos em pecado. A nossa natureza é pecaminosa e não há nada que nós possamos fazer por nós mesmos. Mas o fim do estudo de hoje diz que existe esperança em Jesus, que existe um plano, um resgate. Mas nós precisamos definir e escolher de que lado nós vamos estar no palco do grande conflito. E hoje nós escolhemos estar do lado de Jesus, do lado do bem e do lado dos vitoriosos, porque em Cristo seremos mais que vencedores. Esse é o nosso desejo. Toma nossa vida em tuas mãos. Te pedimos isso e fazemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, querido. Amanhã, no 4º episódio desta jornada, nós iremos estudar sobre este plano do resgate, que a palavra de Deus diz que é Jesus Cristo. Como que então Jesus conseguiu estabelecer um plano de resgate? Como que ele funciona? E o que é que nós precisamos fazer para herdarmos a vida eterna? Te espero amanhã no 4º episódio da 1ª temporada do Backstage. Até mais!